Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no nosso canal do Plenitude para Todos no YouTube. Meu nome é Maurício Teixeira. Aqui nosso canal fala de autoconsciência, ampliação da consciência, bem-estar, evolução, né? Evolução principalmente nesse momento que estamos vivendo em Gaia, Terra. Nosso encontro hoje, nós falaremos sobre vampiros ou vampires. Mas são os verdadeiros vampiros, pessoal, vampiros energéticos, que a ficção, né, os desenhos, filmes, reportaram de uma forma lúdica, mas interessante, porque nada mais vampiro é aquele que suga, se alimenta do outro, né? Não necessariamente do sangue, no aspecto energético, ele se alimenta de energia. Então, para a gente entender esse fluxo, nós temos que entender, nós somos energia? Sim, nós somos pura energia. Quem é cristão que está nos assistindo, segue a Bíblia Sagrada, né? Então, o que define lá? Deus está em todo lugar. Se Deus está em todo lugar, o que pode existir em todos os lugares ao mesmo tempo? No aspecto energético, energia cósmica, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E se nós somos a semelhança de Deus, nós somos a semelhança dessa energia cósmica. Então, nós somos energia cósmica concentrada. Não é só esse corpo, tá ok? Isso aqui é um pedacinho dessa energia cósmica que nos forma dentro do universo de Deus, energia cósmica. Perfeito? Então, para entendermos por que existem os vampiros, nós temos que entender esse fluxo primeiro. Como que nós funcionamos. Então, se a gente é pura vibração, até cientificamente, se você pega um microscópio muito potente, ao chegarmos mais extremos da nossa pele, do nosso corpo, nós vamos ver que são dois átomos vibrando, né? Energia. Então, nós somos pura energia. Se nós somos energia, então nós necessitamos de energia para vivermos. A nossa alma, nossa matriz, e esse filamento fininho que é você, eu e outros amigos, amigas, né? Que estamos vivendo as nossas experiências aqui em Gaia, é um filamentinho dessa matriz. Então tudo é energia. Então nós vivemos, como nós estamos conectados com essa energia total, que nós somos a semelhança de Deus, então nós somos pura energia conectada à fonte. Grava essa frase, pessoal. Energia conectada à fonte. Olha isso. Quando nós conseguimos de alguma forma nos conectar conscientemente dessa fonte ou inconscientemente, nós estamos nessa conexão e a gente é nutrido com autoconsciência, nós somos nutridos para propósitos, alguns caminhos, construções, evolução, né? Cada um tem o seu contexto, perfeito? Do que escolheu vir fazer, por exemplo, em Gaia. Como Gaia tem uma mistura muito grande de alta frequência e baixa frequência, ainda, né? Porque isso tende a mudar, tende a ficar tudo alta frequência, né? Porque essa é a regeneração de Gaia. Ela está indo para a quinta dimensão. Quinta dimensão, nós estamos falando de alta frequência. Frequência muito forte e boa. Alguém já ouviu falar, por exemplo, de Yeshua? O Yeshua, Buda, né? O Yeshua é Jesus para os cristãos, né? O Sananda. São entidades de altíssima frequência, porque eles vêm dessas civilizações muito mais evoluídas. Perfeito? Perfeito. Então, pegamos essa primeira parte, pessoal? Essa primeira parte, se tudo é energia cósmica e nós somos a semelhança dessa energia cósmica, então nós somos energia cósmica. E dentro dessa nossa energia, nós temos filamentos que são fluxos dessa própria energia nossa, que está conectada com a fonte. Então, você, por exemplo, é um filamentinho desse. Eu também sou um filamentinho desse. Né? Essa é a história que nós estamos construindo aqui. Perfeito. Mas tem entidades, tem seres que estão vivendo essa experiência que não estão conectados com a fonte. Porque aqui é terceira dimensão ainda.
terceira indo para a quarta e visando a quinta. Então nós estamos na transição, por isso tudo intenso por aí, viu pessoal? Tá tudo muito intenso, porque é mudança muito grande, mas foi também uma mudança muito esperada por Gaia, Terra e pela humanidade. E nós estamos sendo muito auxiliados pelos amigos de luz, seres de luz, tá? Encarnados e desencarnados, tá ok? Encarnado significa ter um corpo humano, em um corpo humano. Desencarnados não estão no corpo humano, mas que estão nos auxiliando, estão nos ajudando. Perfeito. Então, quando a gente fala nessa conexão de energia, e esses seres, né, e na condição humana, que estão vivendo aqui na terceira dimensão de Gaia, não estão conectados com essa fonte, seja por N razões. Pode ser uma experiência que eles criaram, pode ser uma experiência da sombra, pode ser uma experiência de baixa frequência, pode ser por N razões. A pessoa não está conectada com a fonte, ela precisa de energia. Como todos nós, porque a gente é a semelhança da fonte energética. Perfeito. Se ela precisa de energia, mas ela não está conseguindo se conectar com o seu eu superior, com a sua fonte, que está conectada com a fonte do todo, aonde que ela vai buscar essa energia? Em você, em mim, nos outros amigos, amigas. Então, ela precisa de energia. A gente compreende isso. Por outro lado, por ela não estar conectada com a sua fonte matriz, ela vai buscar no coleguinha do lado, ou na amiguinha do lado. E é aí que a gente tem o vampiro energético, ou a vampira energética. Eles surgem exatamente nessa captação de energia do outro, e não pela própria fonte. Perfeito. Como eu sei que eu estou passando por esse momento, eu tenho um vampiro, uma vampira energética próxima a mim. Os vampiros energéticos eles têm dois grandes grupos muito bem definidos. Tá? São os que são vitimizadores, são vítimas, ou os agressores. Vítimas. São aquelas pessoas, aqueles seres na condição humana que não estão conectados com a sua fonte matriz, que está conectada com o todo. Perfeito? Então ela precisa de energia, então ela vai se vitimizando. Eu não consigo tal coisa. Eu tento tal, mas não é o mesmo fluxo, isso, aquilo. Ela tenta com a vitimização sensibilizar o outro. Ao sensibilizar o outro doa energia. Quando doa essa energia, o que acontece? A energia vai para o vampiro ou a vampira. Então ela carrega a bateria. Carregou a bateria, ela ou ele fica super bem naquele momento. Mas é momentâneo, porque a bateria vai precisar ser carregada em breve. E como a gente sente que a gente fez essa doação e não foi uma interação, a gente sente desgastado. Ou a gente sente algum incômodo na região do estômago, na boca do estômago, ou a gente sente essa região um pouco endurecida, enrijecida, ou a gente sente trocas de humor. A gente estava bem, nada aconteceu, de repente eu comecei, ou você começou a ficar incomodado, parece que alguma coisa estava estranha, mas nada aconteceu na matéria, fisicamente. Isso é ataque energético. Perfeito? O que nós aconselhamos? Se você ainda não está no ponto dessa conexão com a fonte, conscientemente, tá ok? Aconselhamos você tentar proteger o seu plexo solar. Pega o umbigo, 4 dedos para cima, 4 dedos para cima, plexo solar. Tá? Proteger o seu plexo solar. Então, seja colocar algum objeto ou tentar sair daquele ambiente em que, se você puder, né, sair daquele ambiente para você se recuperar. Geralmente o corpo vai pedir para você deitar, para você descansar, tá ok? Descanse, respeite o tempo do seu corpo para ele se recuperar, né? Esse é um ponto.
E o vampiro agressor? O vampiro agressor é aquele que impõe. Quando a gente fala em agressão, a gente não está falando só de agressão física, que é aquela visível aos olhos. A gente está falando da agressão psicológica, a agressão emocional. Então, o agressor, o vampiro agressor, ele pega e impõe a vontade dele, ele impõe de uma forma que não dá espaço para você refletir, para você pensar sobre aquela questão que ele levou, que ele trouxe para você. Então ele vai colocando aquilo de uma forma até sufocante. Então você fica diminuto, você diminui teu tamanho, teu corpo etéreo fica pequenininho, ele reduz. E ali ele vai sugando aquela energia. Entende? E a reação, o efeito é o mesmo. É o mesmo. Tá? Então, pessoal, o que nós podemos fazer para nos proteger? Primeiro, o ideal, começarmos a buscar nosso equilíbrio. Nosso equilíbrio consciente. Reiki é um dos caminhos, mas tem vários outros. Tá, ok? Ver o qual você se identifica, mas precisamos equilibrar nossos caminhos. Ok? Equilíbrio. Não, Maurício, não tenho esse momento do equilíbrio ainda, tal. O que eu posso fazer de imediato? Proteja o seu plexo solar. Umbigo, 4 dedos, plexo solar. Boca do estômago. Proteja sua boca do estômago. Tá? E na medida do possível, sai daquele ambiente ou sai daquela situação. Eu sei que muitas vezes é difícil, pessoal, porque às vezes a gente está se relacionando com um vampiro ou uma vampira energética. E isso, com o tempo, vai gerando um desgaste até de personalidade. A gente vai perdendo até a nossa capacidade de autorreflexão. Porque aquilo é tão sugado, que a gente perde essa autoobservação. Como o que nós gostamos, o que realmente nos motiva, o que realmente nos leva, porque a gente está vinculado ao outro. Né? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. Não é fácil, eu antecipo para vocês, mas também a gente já vai falar uma solução. Não é fácil quando estamos envolvidos com uma vampira ou um vampiro energético sairmos daquela situação. Tá? Não é simples. Então vamos ter calma, paciência e vamos começar a fazer a nossa lição de casa. Quando eu faço lição de casa é se auto-observar, buscar caminhos para se equilibrar, seja no Reiki ou qualquer outro, buscar o seu caminho, buscar se realinhar. Isso vai trazendo um ponto fundamental. Você vai se empoderar de você. Você começa a trazer a sua energia de uma forma tão empoderada que isso faz você começar a refletir e a enxergar conscientemente, de forma mais ampla, o que está ao seu redor. E aí é natural você colocar em prática, em executar. Então aquela situação não vai sendo o mesmo, tão prazerosa, aquela relação acaba ficando até muito desgastante, né? Parece que as coisas perdem sintonia, ok? E quando nós estamos numa relação, ou essa relação pode ser amorosa, ou de amizade, ou de trabalho, tá? Familiar, que não é vampirismo, mas que a gente sente um certo desgaste. Pessoal, a diferença de vampirismo e uma relação que pode apresentar algum tipo de desgaste momentâneo ou não, é o seguinte. O vampirismo não existe troca em nenhum momento. Em nenhum momento. Porque quando a pessoa está desconectada da fonte, ela precisa de energia e ela capta essa energia do outro, o que ela tem para doar? Nada. Ela só tem a receber, porque ela vive na necessidade. Quando o outro, né, em algum momento está passando por um momento de fragilidade, um momento difícil e tal, provavelmente ele vai precisar ou ela vai precisar de mais atenção, de uma troca, uma atenção especial, um momento de você se doar, né? Mas depois que ela se recupera daquela situação que ela estava vivendo, delicada, ela consegue interagir, ela consegue trocar com você. Perfeito? Então, vampirismo não existe troca, em hipótese alguma. Eles não conseguem fazer essa troca, porque eles estão
sem energia, eles necessitam de energia. Relação que está passando por algum momento de fragilidade, um desequilíbrio, tá? Momentâneo, é uma relação que vai se apresentar o seguinte: naquele momento posso doar mais, mas vai ter um momento que eu vou receber também. Porque qual que é o ideal nas relações? A interação, a troca. Não que eu exija, por exemplo, troca. Por exemplo, faço uma coisa, eu estou aguardando, viu? Ó, é tempo, você não me deu ainda. Não, isso é o ego falando, hein, pessoal? Isso é o ego. Porque como se eu estivesse vivendo na necessidade e eu estou exigindo de forma disfarçada que você tem que fazer também. Não. Se eu fiz, eu tenho que fazer de coração. E se eu faço de coração, eu não espero nada de você. Se você fizer, você vai fazer de coração. E aí a gente vai interagindo. Olha o que vai acontecendo. Nós vamos crescendo energeticamente. Captou? É isso. Isso é uma relação saudável. Tá? Tem momentos que não está fluindo, mas tem momentos que começa a fluir, e assim nós vamos crescendo. Porque a gente não é estático. Nós não estamos todos, tô 100% em equilíbrio aqui e nada me tira. Quem fala isso? Pessoal de Deus. Pessoal do universo. Não é o caminho. Tá? O equilíbrio significa entre o limite máximo e mínimo, eu oscilo. Mas eu tenho uns limites. Quando eu estou em desequilíbrio, quando tem os limites aqui, eu ultrapasso. Eu vou aos extremos. Hoje a situação que eu vivenciei me tirou do prumo. Só que eu fico preso nisso uma semana. Isso é desequilíbrio. Quando a situação ficou intensa e eu me desequilibrei um pouco naquela situação, mas seja no final do dia, amanhã ou depois de amanhã, eu já voltei ao meu eixo. Voltei a ficar bem, não estou remoendo aquela situação, eu falo em equilíbrio. Isso é equilíbrio, ok? Então, as relações também se apresentam dessa forma, né? Momentos um tá super bem e ajuda o outro, e depois o outro ajuda. Isso é saudável, isso é fluxo. Olha a gente tentando fazer o 8 de novo. Tá? Isso é fluxo. Agora, quando não se tem isso, quando um só quer e o outro doa, não é uma relação saudável. E nessa circunstância nós podemos sim falar de vampirismo energético. Tá bom? Vamos reflita aí na sua vida, situações que já passaram, ou que vai passar, ou que você está passando, né? Ou que pode passar futuramente e você já capta isso no início, e aí você já muda a situação, né? Para não viver aquela relação, porque os efeitos são muito intensos, né? Tem que fazer depois todo um trabalho de autoconhecimento, de ampliação de consciência, que é o caminho, na verdade, é saudável, é o caminho de todos, mas às vezes você vai ter que fazer de uma forma mais acelerada para poder sair daquela circunstância, tá bom? Pessoal, qualquer coisa, mande comentários aqui embaixo, tá? Pra gente interagir, porque esse assunto é muito importante. Isso realmente mexe com a nossa vida cotidiana e pode mudar o curso da nossa vida cotidiana, tá bom? E gostaria de encerrar nosso encontro hoje com uma mensagem. Vocês já estão acostumando, né, pessoal? Mensagens. Viver na sua plenitude é estar aberto e receptivo para todo o bem e a abundância do universo. Estejamos abertos e receptivos. Não vamos construir muros, não vamos construir paredes. Vamos construir pontes para nos conectar. Você, eu, você, quem está do seu lado, eu, quem está do meu lado. Enfim, vamos nos conectar. Esse é o caminho, pessoal. E aí nós temos o quê?
a recepção do bem e da abundância. Perfeito? Então tá bom. Pessoal, obrigado pela presença nesse encontro especial. Falamos de um assunto muito presente na vida cotidiana de todos nós, tá? É muito importante, só que não são vistas aos olhos humanos, são sentidas. A gente capta os efeitos, muitas vezes, sobre essa situação. Mas tomando consciência através desse encontro, você já fica atenta ou atento, tá bom? Quiserem ver mais coisas no nosso canal, fiquem à vontade. Ou temos lá o site www.plenitudeparatodos.com.br. Quem nos assiste fora do Brasil, o site é www.funesforall.com. Divirtam-se. Gratidão, se cuidem. Muita luz para todos. Namastê!